Mas o que é sincronicidade? De que forma ela se dá? De que forma ela aparece na vida de uma pessoa? Se você quer descobrir, fique aqui comigo nesse vídeo que logo depois da vinheta eu vou explicar tudo. Sincronicidade. Mas o que é isso? Do dicionário, sincronicidade é a característica, qualidade ou estado de sincrônico. E o que é sincrônico? Que ocorre, existe ou se apresenta presencialmente ao mesmo tempo. Também vem da psicologia. Na teoria junguiana, coincidência de um estado psíquico com um acontecimento exterior não percebido pelo observador, com um acontecimento futuro ou com um acontecimento objetivo simultâneo, embora sem relação causal aparente. Sincronicidade, né? Esse vídeo ele é baseado numa palestra que eu assisti do Thiago Mazon. Eu vou deixar as mídias dele aqui na descrição do vídeo, somado ao que eu tenho conhecimento do assunto da teoria junguiana, da psicologia, tá? Então eu fiz um roteiro aqui que eu sigo, eu peguei a base da palestra do Thiago Mazon, só que eu acrescentei perguntas que vocês possam surgir de dúvidas no decorrer da apresentação dessa palestra, né? Então com essas perguntas eu vou fazendo um direcionamento de toda a minha apresentação. O Thiago Mazon, ele tem uma certa base espírita. Ele fez, durante um momento na vida dele, ele estava no caminho espírita, estava lendo, se inteirando, buscando respostas da maneira dele. Ele começou a ler livros, passar dicas de livros. Ele leu também e estudou o hermetismo. Então ele estava num momento de busca. Ele diz que em uma determinada época começou a se inteirar sobre assuntos espiritualistas, como por exemplo o espiritismo kardecista, o budismo, geometria sagrada, e que o interessou muito na época, fractais, enfim, essa mistura. Ele fez uma interação que ele julga muito saudável, né? Eu também considero a interação dos conhecimentos muito saudável. E eu faço um adendo aqui com a ciência clássica, uma mistura da ciência clássica com o pensamento ocultista. Então você começa a ter essa interação, que ele passou também, que é fantástica, vai seguindo nesse caminho, né? E daí depois de um tempo você começa a ler mais textos sobre o assunto, se inteirando desses conteúdos. Você pode estudar também a Cabala, que tem muitos centros de Cabala em São Paulo. E ele diz que voltando para o Thiago Mazon, ele diz que em um determinado momento da vida dele ele foi até para o terreiro. Então ele fez uma mistureba de linhas espiritualistas para chegar no conceito e explicar de sincronicidade. E por falar em sincronicidade, né, você que está aqui assistindo esse vídeo pode se perguntar: o que é sincronicidade? Fala logo, eu quero saber, não enrola. Mas não tem como a gente não destrunchar o assunto e ele não ficar, de certa forma, complexo. Mas vamos lá. Bom, sincronicidade tem várias formas de explicar isso. Esse termo foi cunhado por Carl Gustav Jung para designar esses eventos que não têm nenhuma conexão causal direta, mas têm uma conexão de significado. Então, acontece algo com você no seu dia a dia, ao seu redor, na sua vida, e esse algo tem uma significância para você naquele momento. Mas não é algo facilmente explicável para as outras pessoas, porque as outras pessoas vão passar isso como sendo uma coincidência, como sendo algo banal. Mas qual é a diferença entre sincronicidade e uma coincidência? Ou algo que não tem conexão com isso? É que a sincronicidade, a chance disso acontecer naquele momento, daquela forma, para você, é ínfima
Então a chance é muito baixa, e isso é engraçado e instantaneamente. Você tem essa sincronicidade, para você faz sentido, impacta você, e você fica num estado assim de espanto, eu diria, de interesse por isso, por essa informação. Então, essa sincronicidade, ela vem assim espontaneamente. Você pode provocar ela, você pode pedir para que ocorra uma sincronicidade, ou ela pode simplesmente aparecer. Só que para ela aparecer, aí você tem que estar num estado de consciência tranquilo para que isso ocorra. Por exemplo, hoje eu ia fazer um outro vídeo e justo hoje eu tive um problema com um vídeo que eu acabei apagando um vídeo que eu ia postar, tive que refazê-lo. Nunca aconteceu isso. E eu fiquei, sabe, pensando, poxa, por que aconteceu isso aqui comigo? Eu sempre sou cuidadoso com os vídeos. Ainda bem que eu consegui refazê-lo com todas as informações. Aí no caso, tudo isso tirou de mim umas 2 horas, mas eu fiz o vídeo de novo. Mas são coisas assim, por exemplo, você nunca vê acontecer, e em certos momentos da sua vida acontecem e modificam as coisas. Nessa segunda versão do vídeo, por exemplo, eu trouxe mais informações. Então é como se aquilo tinha que acontecer, tivesse que acontecer. São desafios que você precisa superar ou informações valiosas que você pode usar para a sua vida. Por exemplo, uma coisa que aconteceu com o Thiago Manzon, que ele descreve numa viagem para Londres a trabalho, ele estava lá em frente ao Big Ben e estava uma noite bonita e tal. E ele estava com uma máscara do Guy Fawkes na mochila dele. Daí ele pensou, poxa, eu estou passando em frente ao Big Ben, ao parlamento inglês, e eu estou com uma máscara do Guy Fawkes aqui na minha mala. Era 2009, não tinha esse negócio do Anonymous, aquela máscara, sabe? O pessoal desse movimento do Anonymous não tinha nada disso, mas já tinha o filme V de Vingança, na época tinha passado. E ele pensou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr a máscara aqui nessa ponte, e vou tirar uma foto. Não vou perder essa oportunidade. E o que foi que ele fez? Ele foi lá, colocou a máscara, e eis que dali 5 minutos aparece uma senhorinha japonesa pedindo para tirar foto com ele. E isso foi muito bacana, muito estimulante. Entendeu? Do nada você tem uma resposta muito positiva, de uma atitude até besta ou de coragem, dependendo de como você encara isso. Ali ele teve a confirmação que às vezes é importante ser audacioso, e dentro de algumas regras, ser audacioso, sendo audacioso, o universo vai te recompensar. Então foi um momento muito legal que ele teve. Entre tantos outros que a gente passa, principalmente em viagens, em momentos que são bastante imprevisíveis, é aí que as sincronicidades aparecem e que elas acontecem com muito mais frequência. Porque você, na verdade, você está em um estado que você está receptivo para tudo que vier. Olha essa informação. Então a gente já pode entender aqui, para a sincronicidade acontecer, você tem que estar receptivo para tudo que vier. Então vamos lá. Você sabe que pode acontecer alguma coisa diferente no seu dia a dia, que você é meio determinístico. Você acha que o seu dia vai ser sempre igual, mas na verdade o seu dia nunca é igual. Então aí já é uma outra parte da sincronicidade, que é você deixar a porta aberta para a possibilidade, olha a física quântica de novo, a possibilidade de ela acontecer. Se você não deixar essa possibilidade de ela acontecer, de algo incrível acontecer, de uma coincidência acontecer com você, você não vai perceber. Você vai achar que não tem nada para você. Mas isso aí é bem resumidamente, tá? A gente dá para ir muito longe nesse assunto. Então fulano falava que magia é a arte da coincidência. E como é que você encara isso para uma pessoa que não tem tanto conhecimento de magia? Tipo, a vida do cara acontece 1 milhão de coisas, e aí você percebe que o que interessa ou o que não interessa. Tipo, a pessoa tá passando na rua e viu uma borboleta azul, e aquilo ali é um negócio que não chamou a atenção, que pode chamar ou não pode chamar. O que define se é uma sincronicidade
ou se não é? Como é que alguém que está escutando esse áudio agora, esse vídeo, perdão, vai ficar mais a tempo para estar conectado com o que é sincronicidade? Vamos lá, pessoal. Primeiro, para você perceber uma sincronicidade, o universo conversa conosco através de sincronicidades, plural. Então o universo sempre vai falar conosco através de símbolos que nós entendamos, que nós possuímos entendimento desse símbolo. Se você souber mais símbolos, então aí a necessidade do estudo vai ser mais fácil a comunicação. Igual em língua portuguesa, inglês, por exemplo, muitas palavras você tem que conhecer. A comunicação com você vai ser muito mais fácil, do universo com você. Então, se você souber muitos símbolos, se tiver uma bagagem simbólica boa, bem construída, o universo vai ter muitas formas de conversar com você. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, segundo pré-requisito, é você estar tranquilo, estar passivo. Assim como lá no Star Wars o mestre Yoda fala, né? Você tem que estar em um estado tranquilo da mente, de percepção. Se você estiver agitado, nervoso, preocupado, muito provavelmente você não vai perceber o sinal que o universo está te passando. Terceiro pré-requisito, a gente tem que ter uma certa regra dentro da gente, que a gente não está num mundo separado. Não existe essa separação do que pode vir do universo para o mundo real. A gente está num mundo que está em relacionamento com o universo. Então tem aquela história, o universo não está morto, o universo é vivo. Se ele é vivo, a gente pode ter uma comunicação com ele, mas ele usa de diversas formas para falar com a gente. Então a borboleta azul, nesse caso, se eu estou preocupado com algo, estou precisando me acalmar, passe uma borboleta azul na minha frente, ou amarela, por exemplo. Se passar uma borboleta azul na minha frente, eu vou fazer na hora uma conexão com o Yansan ou Iemanjá, com os ventos, com a tranquilidade. Então aí você já faz essa conexão, só que é uma coisa instantânea. Se não for instantânea, tudo bem também. Depois, se você perceber aquilo, você vai entrar em contato com o texto, com alguma coisa que vai explicar isso para você. Vai falar, ó, esse símbolo aqui que você viu, quando você vê ele, vai significar determinada coisa, por exemplo. Então eu diria que esse é a principal regra. Você se manter calmo, prestar atenção nos sinais que aparecem para você e perceber qual a hora que eles surgem. Porque dependendo da hora que eles surgem, vai ter uma conexão com aquilo que está dentro de você. Então aí a gente está falando desse espelho da realidade. O que está fora é o que está dentro e vice-versa. Aí você se pergunta, a sincronicidade acontece devido ao quê? Nós que atraímos pelo pensar, pelo sentir, como é que isso acontece? A sincronicidade a gente consegue atrair ela pelo pensar, pelo sentir também, por todos os estados de consciência que temos. Você tendo essa percepção, aí entra o autoconhecimento, que é uma coisa que eu sempre falo nesse canal. Você sabe como você está por dentro? Você sabe responder essa pergunta? Você sabe como você está, se você está calmo, se você está tranquilo ou não? E aí com isso você consegue perceber os sinais que o universo te mostra. Por exemplo, você vê como se fosse na Matrix. Quando você vê o filme, no filme Matrix, você vê aquela cena que o Neo vê o gato passar 2 vezes. Então é uma quebra de padrão. Então seria como se você estivesse no filme Matrix, sendo o Neo, só que está na vida real. Então você vê alguma coisa que foge do padrão do seu dia. Por exemplo, outro dia eu estava muito preocupado, nervoso, precisando de muita ajuda no meu trabalho. E do nada eu ouvi um guincho de uma águia sobrevoando o prédio no meu trabalho. Qual é a probabilidade de uma águia guinchar naquela hora do dia em cima do meu trabalho? Muito pequena. Na hora eu fiz a conexão com uma certa entidade de religião de matriz africana que trabalha comigo. Então são detalhes, exemplos como esse que você começa a perceber, os sinais. Então, por exemplo,
Eu estava muito precisando de ajuda. Fui tomar um café, trombei com um amigo meu de longa data, foi super legal, conversei com ele. Aquilo me deixou tranquilo. De certa forma também é uma felicidade. Então esses estados, os padrões, você começa a perceber padrões e ver o que está e ver o que não está sendo padrão. Daí aquilo tipo é um símbolo para você. Aquilo já é um sinal. Vai muito também de você acreditar nisso, tá? Aí você pode até indagar. Como uma pessoa fez aqui, que eu anotei essa comparação muito legal para fazer esse vídeo para vocês. Uma pessoa tinha um mestre que falava: para você perceber essa sincronicidade, o seu cérebro ele filtra a parada. Então, por exemplo, se você acorda e todo mundo que está olhando por infinidade as coisas do mundo no dia a dia, nosso cérebro ele simplesmente não tem capacidade para processar tudo sem você ficar louco. Porque imagina que você está andando no meio da rua, tem 200 mil folhas de uma árvore que está balançando à sua esquerda. E aí você vira, tem mais um pipoqueiro com mais um monte de pipoca, com mais não sei o que lá. E aí você não consegue parar para congelar aquela imagem. Você vai ver que tem bilhões de coisinhas funcionando o tempo inteiro. E seu cérebro de carne fosse parar para prestar atenção em cada uma das coisas e processar isso, você não ia fazer nada. Você ia ficar o dia inteiro chocado com a quantidade absurda de informações que a gente recebe. Então o cérebro consciente, ele filtra aquilo que você está, que te interessa. Você está andando com a criança no colo e vai atravessar a rua. Você está automaticamente prestando atenção nas buzinas do carro, no barulho, no som, etc. Se você estivesse olhando para seu celular, o seu cérebro ficaria focado no seu celular. E aí você correria o risco de ser atropelado quando você atravessasse a rua. Então, na sincronicidade, o que acontece é que você inconscientemente vai prestar atenção em alguma coisa que vai te chamar a atenção naquele momento. E é como o Thiago, nessa palestra que ele passou, ele falou: a águia que eu vi é o guia me chamando a atenção. A gente já vai entrar nisso, tá? Depois tem uma pergunta nesse sentido. Eu estou aqui me atropelando um pouquinho, não sei se estou me fazendo entender para vocês. Mas é para vocês entenderem como é o raciocínio da sincronicidade. Porque senão você olha para alguma determinada coisa e fala assim: por que eu achei aquela águia importante? De repente você vai estar com 10 colegas de trabalho e se você virar para o lado e falar: alguém escutou uma águia aí? Tipo, ninguém escutou. Os caras cagaram para a águia. Mas para a águia ninguém ouviu porra nenhuma. Aí o cara vai falar: nossa, eu não vi nada. E o outro vai falar: eu achei que era um periquito. Qualquer coisa desse tipo. Mas só foi importante para mim, para a pessoa. Então esse sinal é importante para a pessoa. Ele vai te chamar a atenção. Essa é a pegada da sincronicidade. Ela conversa com cada um de nós de forma particular. O universo conversa com cada um de nós de forma particular, com aquilo que vai nos chamar a atenção. Então a sincronicidade, ela é muito particular, ela é com a pessoa. A conversa não é com qualquer outra pessoa, é com você mesmo, porque isso é uma experiência individual. Assim como a prática da meditação, a prática do yoga, a prática de rituais. Tudo isso é uma prática pessoal, você vai colher os resultados disso. É uma experiência pessoal. Então, de certa forma, todos nós somos cientistas também, mas cientistas da mente, do espírito. Então, você está experimentando com a gente o mesmo. Então a gente faz um ritual, faz uma reza, faz uma oração e dependendo do nosso vocabulário, nós nos relacionamos com o todo. Você vai dizer que aquilo significou tal coisa para você. Alguns vão falar, alguns mais religiosos vão falar que Deus falou com você. Os cristãos vão falar que Jesus ou Deus falou com eles. Alguns, por exemplo, um bandista vai falar que o guia falou com ele. Outras coisas. Foi o ritual que eu fiz ontem que agora vejo o resultado. Então vem aquela pergunta: como causar uma sincronicidade?
são através desses atos, de rituais. Pode fazer um ritual, mas não é qualquer ritual. Você tem que fazer um ritual que tenha significado para você. Quando você fizer um ritual sério, bem imposto, bem concentrado, colocando vontade naquele ato, tenha certeza que vai vir a resposta. Se não vier na hora que você fizer, vai vir em alguma hora que é a hora exata para acontecer. Então, a gente pode chamar de sincronicidade isso também. E é assim que ocorre com os oráculos. Quando você faz um oráculo, você está dando a chance da sincronicidade falar com você através do oráculo. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: e as pessoas que vivem no modo automático, que é a grande maioria do mundo, elas têm sincronicidade? Ou você tem que estar sempre atento para isso? Óbvio que essas pessoas têm, é mais difícil. Mas quem é que não vive aqui no mundo de hoje no modo automático, não é mesmo? Vou falar por mim. No dia a dia a gente está na correria, tem que trabalhar, tem que pegar o carro, tem que sair. Não dá para ficar prestando atenção em cada detalhe. Mas mesmo assim, se você não prestar atenção, os sinais vão vir do mesmo jeito. Então se você não prestar atenção, às vezes um sinal tem que chegar até você. Uma certa informação tem que chegar até você. Por exemplo, o sinal ele vai vindo de forma mais leve. Uma pessoa cai na rua na sua frente. Você não presta atenção. Depois uma outra pessoa grita e briga com outra pessoa na sua frente. Você fala, não é nada, é só alguém brigando. Dali um tempo um carro vem e bate no outro na sua frente na rua. É um sinal que você precisa prestar atenção. A coisa está ficando feia para você, fique esperto. Então é só um exemplo, tá? Mas é tipo de coisa que pode acontecer. Então a pessoa ela tá no automático. Ah não, minha vida não tem nada disso, não acredito em nada disso, mas os sinais estão aí. Eles aparecem mesmo que você ignore eles, entendeu? Aí tem uma outra coisa que eu vou tentar explicar para vocês, que é o que é ataraxia, tá? Ataraxia. A ataraxia é uma coisa que a própria Hipátia de Alexandria defendia, que era um estado de você estar sempre em uma tranquilidade de alto padrão, digamos assim, uma tranquilidade mental mesmo. E é uma forma que os gregos chamavam isso. Mas também tinham outras coisas somadas. Por exemplo, Hipátia também se manteve virgem a vida inteira porque ela praticava ataraxia. Então, supostamente, também envolve isso. Eu queria dizer nesse sentido que você fica num estado mental de alto padrão. E é o que eu falei, esse estado de alto padrão é o que eu sempre falo, na verdade, perdão, para os meus clientes quando a gente está trabalhando. Por exemplo, escrever poesia. Eu tenho que estar sempre bem para poder conseguir escrever uma poesia, escrever um texto. Então, até de uma forma um pouco egoísta, eu tento ficar bem o tempo todo. Aí você se pergunta, aquela história de você ser mago 24 horas por dia, porque na verdade o que você recebe em troca, quando você consegue perceber o que você está recebendo em troca, é de tentar estar bem, para poder pegar de algum lugar essa inspiração de escrever, de estar bem no geral na vida, sabe? E aí você começa a entender porque é importante isso, porque você começa a deixar as coisas que vêm de fora te perturbar a sua mente. Você até não consegue trabalhar direito, não consegue mais escrever direito e coisas assim. E é uma coisa que dá para fazer também de forma também na teoria, não só na prática. Que eu quero dizer o seguinte, é um tipo, você pode se policiar, por exemplo, para não ficar vendo muita notícia de política, ou não ficar vendo muita notícia de tragédias acontecendo pelo mundo inteiro. Se aquilo te impacta de alguma forma, você tem que se policiar para não fazer. Você pode se limitar a ver só uma parte do dia essas notícias e outra parte se dedicar a outras coisas que te elevem. Você fica o dia inteiro vendo as coisas que te causam perturbação e você não consegue se ligar que isso está te causando mais perturbação. Você também não chega nesse estado, entendeu?
Então é mais ou menos por aí, é isso que eu queria dizer. Esse estado de política é a próxima pergunta que eu escrevi aqui para vocês entenderem e compreenderem um pouco melhor, que é tipo, você assistir noticiários ruins e coisas assim, pode afetar suas sincronicidades para umas coisas ruins? E se você manter coisas boas como música e trabalhar seu estado de espírito, vai atrair sincronidades boas? Como é que funciona isso? O que você está atraindo para si mesmo em relação à sincronicidade? Então sim, tá? Com certeza, tudo que você entra em contato, a forma como você cuida dos seus pensamentos, da sua energia, com certeza vai afetar o seu dia a dia, como você vive em cada momento da sua vida. Então a gente tem que lembrar da máxima do hermetismo, que o universo é mental. Então, o que a gente pensa, a gente cria. Então, se você se sintoniza, que a nossa mente é como se fosse um rádio, se você se sintoniza com as vibrações negativas, com essas ondas depressivas, de tristeza, de pessimismo, com certeza você vai achar que o mundo está horrível, está péssimo, só dá problema e vai acabar amanhã o mundo. Claro que dá para você se sintonizar com outra vibe também, a vibe positiva. Então é isso aí. Se você sintoniza o seu rádio somente, você vai passar a só ver aquilo, entendeu? A coisa positiva. Então, ainda mais hoje em dia, com essas coisas que ocorreram, a pandemia, as tragédias, quedas de avião, política que só roubo, com tudo isso, está fácil da gente sintonizar com esses estados mentais de desespero, de contenda, de briga. Então é uma luta muito maior do que a gente pensa. Para a gente que é mais sensível, vamos dizer assim, a gente que exercita as faculdades da mente, do espírito, das sensações para se manter positivo, para ficar com uma vibe elevada, é muito difícil. Então eu acho que aí vale tudo. Desde ouvir uma música calma, ver quadros, ver bons filmes, ler bons livros, tudo isso ajuda você a manter uma vibração boa, calmo o suficiente para você ter os bons sinais da sincronicidade. E aí com certeza eles vão vir. Aí você pode falar assim, como diferenciar a sincronicidade real na nossa mente, forçando a barra para enxergar os sinais? Eu tenho depois um comentário para fazer, tá? Assim, se tudo é um sinal, então nada é um sinal, né? Então eu tenho uma formiga andando na minha frente aqui e eu queria ter alguma coisa no meu caminho. Tudo bem, a gente tem essa conversa com o universo, realmente, mas como eu disse antes, é tudo algo que chama a sua atenção. A sincronicidade, ela sempre vai chamar muito a sua atenção. É algo que foge do padrão. É algo que tem um significado somente para você. Se algo não tem um significado para você, então desencana. Não é necessariamente uma sincronicidade. A sincronicidade tem essa característica de ter uma comunicação profunda com a pessoa, de ter um significado com algo que está dentro de você, um questionamento, alguma dúvida, algum problema, e você vê aquilo, percebe, causa um impacto. Isso é uma sincronicidade. Agora, você vê algo que é corriqueiro, algo que é comum, algo que não te causa nenhum impacto, então muito provavelmente não seja uma mensagem para você. Aí você que está assistindo esse vídeo me faz a seguinte pergunta: sincronicidade é receber um símbolo do universo, identificar e correlacionar com algo da minha vida, correto? Esse símbolo pode ser a confirmação do estado mental ou emocional atual, um alerta ou uma resposta para alguma questão. Isso tudo vale como sincronicidade? Sim, tudo isso vale como sincronicidade. Pode ser uma confirmação, confirmando que você está no caminho certo, que é isso mesmo que você tem que fazer, que você tem que agir, que está tudo bem. Pode ser um alerta, por exemplo, algo que te dê um susto, algo que te deixe em um estado diverso do que você está, ou pode ser uma resposta, com certeza.
Então, de certa forma, a sincronicidade dá para fazer com essa pergunta, a ponte com os oráculos, que eu já citei agora anteriormente. Porque a sincronicidade passa a ser um oráculo que você tem sempre à mão. É um oráculo que você está ali, você recebeu o oráculo, a resposta, a leitura está ali na sua frente, você tem a resposta ali para você. Claro, você pode usar um tarô, um búzios, você pode fazer uma leitura usando os métodos tradicionais, mas nada impede que isso seja o seu oráculo, que você não precisou tirar, vamos dizer assim, o universo já te mostrou. Então os oráculos, nessa forma de explicação, eles são uma chance que você dá, novamente dizendo, a sincronicidade aparecer no seu momento, na sua vida. Então daí você pode pensar, se você parece que você é de forma geral o que você pensa, o que você sente, vai moldando essa ferramenta de ver a sua realidade. Nesse sentido, você se vê como um oráculo? E a resposta é sim. Você passa a ser o oráculo sem estar usando nenhuma ferramenta. É interessante nesse caso, quando você começa a realmente ter esse fluxo, o universo fala com você e você fala com o universo. Você vai tendo essas informações e parece que você está num bate-papo mesmo. Mas você tem que tomar cuidado, porque você tem que de vez em quando ancorar com a realidade, com a Terra, com o planeta Terra. Porque se você fica muito, como posso dizer, distraído nessa conversa com o universo, você pode até perder o senso de quem você é de verdade. Então mantenha bem o pé no chão, tá? Sempre. Quem é você? Quem é você? O que você está fazendo? Aquela pergunta, onde você está e que horas são? Eu estou aqui agora. Então, para você lembrar quem é você. E daí, beleza. Daí você vai usar isso como uma conversa com o universo. Ter essas informações. E aí você vai ver que a sua vida fica mais fluida. Porque você sabe para onde ir, onde não deve ir. Você vê que as coisas estão bem por aqui, por lá é melhor não ir, porque eu acho que não vai dar certo. Então é interessante. Aí você pode até fazer uma outra pergunta da sincronicidade em relação com o tempo. É possível você perceber alguma coisa tipo anos depois? Olha só. Para você, essa sincronicidade, ela pode significar que no momento da consciência desses símbolos, que é quando o fato que assimilamos a sincronicidade, ou para você a sincronicidade é um negócio mais urgente, assim bateu, apareceu. Resumindo, a sincronicidade você pode perceber a mensagem que ela te passa muito tempo depois ou ela é uma coisa que somente é imediata? Não, pelo menos por Jung. O Jung descreve esse tipo de sincronicidade também, que é a sincronicidade que ocorre depois. Ele também trata esse termo como sincronicidade, então existe sim isso de ver depois de um tempo, e é válido. A sincronicidade ela não tem um fim, ela não é só instantânea, ela funciona tanto no agora quanto depois. Se você perceber que tal evento, tal fato é uma informação válida para outro estado mental seu, então serve como sincronicidade. Tem que lembrar também que vai depender do seu estado de espírito. Então, às vezes, você está vendo um vídeo, ou uma foto, ou uma situação, e você está, em um determinado momento, você não vai enxergar aquela coisa que está gigante na tua frente. Vai passar de lado. E aí você vai ter uma série de outras situações, e aí de repente você vai olhar a mesma foto, a mesma casa, a mesma esquina, e aí vai dar um estalo. Quantas vezes você não está vendo isso? Quando você está passando na rua, você faz tipo o mesmo trajeto há 5 anos e aí de repente você descobre que tem uma pastelaria na esquina. Você nunca tinha reparado. Aí você fala, essa é uma pastelaria nova? Aí o cara fala assim, não, a gente está aqui há 3 anos. Então é você que percebeu agora. A pastelaria esteve sempre lá. E ela não era importante para o seu eu superior naquele momento. Tudo é uma questão de atenção. Vocês vão ver. Eu fiz um bate-papo, pessoal, com uma pessoa que fala muito disso aí. Ele fala muito de estado de consciência do Gurdjieff,
que você tem que estar prestando atenção no aqui e no agora. Senão você não vai conseguir enxergar o universo conversando com você. Meditação ajuda muito a você estar no momento do agora. Vamos ver o que nós temos aqui mais. Uma outra pergunta que você pode fazer é: tá bom, você está bem com a mente tranquila, resumindo 3 partes. 1 é estar bem com a mente tranquila para sintonizar uma frequência melhor. Ok. 2, ter um repertório de conhecimentos para você ler a sincronicidade dentro dos paradigmas. E 3, estar atento sempre para ver os sinais. Falta alguma coisa? Não, pessoal. Eu diria que, resumidamente, é isso. Eu acho que é importante só frisar que a sincronicidade, ela não acontece somente com os eruditos, tá? Ela não acontece somente com pessoas que estudam a espiritualidade. A gente tem essa bagagem teórica grande. A gente estuda Kabbalah, astrologia, tarô. A gente tem muitos símbolos para trabalhar. Mas os sinais, as sincronicidades, elas acontecem com qualquer tipo de pessoa, tá? Ela não é exclusividade de nós estudiosos do ocultismo, do esoterismo, da espiritualidade. Senão o universo não seria justo. Então isso acontece com todo mundo. Tanto os pobres, os miseráveis, os que são analfabetos, entendeu? É mais difícil eles perceberem isso, porque falta neles terem essa bagagem, acreditar nisso, ter essa percepção. Mas nada impede que eles percebam isso. Tem muitos, como eu posso dizer, senhores de idade, pessoas da roça, tipo, com uma sabedoria pela experiência, né? São muito sábios. E essas pessoas, essas senhorinhas velhas, enfim, elas conseguem ler sinais, apesar de não ter uma bagagem simbólica muito grande. Então não é uma exclusividade só dos estudiosos. Então é importante o quê? É isso, ter a mente tranquila. Você vai ter alguns símbolos para trabalhar, não precisa ser muitos, tá? Então, tendo alguns símbolos, por exemplo, os indígenas conseguiam ler os estados naturais da natureza. Batiam o olho nas árvores, nos pássaros, e eles conseguiam fazer uma leitura. Um exemplo. E o que mais? Isso de estar atento, basicamente, é o que é. Você ter os sinais, você ter os símbolos, ter a mente tranquila e estar atento. É basicamente isso. Se você trabalhar todas essas 3 etapas que eu passei, você vai ver que vai dividir em todos os oráculos que existem, né? É isso que eu ia falar. Se você começar a estudar essas 3 etapas, então o que eu quero dizer é que você vai perceber que isso está presente em todos os oráculos. Aí você pode se perguntar, para nós aqui que temos esse canal Quantum Oracle Brasil, que é uma tradução de Oráculo Quântico Brasil, né? Como é que eu enxergo a questão dos oráculos? O oráculo eu vejo como aquela cutucadinha do universo, me dá uma resposta aí, agora eu preciso de uma resposta. Então, brincadeiras à parte, você tem os símbolos. No caso do tarô, você tem 72 símbolos. Perdão, 78. 78 símbolos, você tem o formalismo, né? Que você fala, vou tirar em cruz celta, que é uma forma de jogo tarô, vou tirar 3 cartas, você descreve como vai fazer a leitura. Você tem símbolos e aí você tem que ter a mente tranquila. É estar atento. Na verdade, a percepção, e eu esqueci de comentar isso, que tanto na sincronicidade como na leitura de um oráculo, você está mexendo com a sua intuição também, tá? Que é o conhecimento automático, que é aquele conhecimento que é o primeiro que vem, que é o importante, que é o mais completo. Então é a mesma coisa na sincronicidade, você está trabalhando a intuição. Na leitura do tarô, do oráculo, você também está trabalhando a intuição da pessoa, porque você está vendo informações por trás de símbolos. Então, por exemplo, como eu vejo, vou pegar aqui um dos oráculos que eu faço, o tarô clássico, Waite Smith. O tarô não é que ele seja uma sincronicidade, porque você está provocando aquilo enquanto você joga o tarô, mas a informação que o tarô dá é muito semelhante ao que uma sincronidade iria te passar.
Então a sincronidade no mundo, você não tem controle, você espera que ela surja. No tarô, você faz uma tirada ou em qualquer outro oráculo, a pessoa que está lendo para você, no caso eu, tem uma intuição. Esse é o meu ponto de vista, mas eu também vejo como os oráculos sendo uma chance que você dá à sincronicidade. Eu sempre tive aqui provas dos meus clientes que depois que eles passam um oráculo, eu sempre peço para eles que eles fiquem alertas aos sinais. Eles começam a perceber os sinais que já foram falados na leitura do oráculo. As confirmações vêm. Falando mais sobre oráculos, o tarô é uma história em quadrinhos para você. Você vai bater lá. Os búzios, eu vou precisar decorar as 256 caídas dele, jogar e ver o que dá. O Lenormand, eu conto para vocês uma historinha de 2 em 2, como um parzinho. Então cada um dos oráculos que eu trabalho, no final das contas, é como se fosse um idioma diferente, que vai te dar a mesma resposta. Já foi feito um experimento, onde vários oraculistas, era feita uma pergunta para eles, 20 pessoas, e pediam para eles fazerem a tirada do oráculo. E aí você vê aqueles absurdos. Como é que as pessoas, 20 pessoas, fazem uma tirada de 3 cartas e as 20 pessoas, dentro de 78 cartas, elas tiram mais ou menos as mesmas cartas, ou o mesmo conjunto de cartas. Isso foi um experimento, tá? A minha pegada antigamente, eu estudava isso, quando eu queria brigar com os céticos. Eu ficava tentando fazer a sincronicidade para uma medida física e colocar na ciência. E aí depois eu descobri que não vale a pena, é uma dor de cabeça, é uma injeção de saco. E acredita quem quer, porque o negócio é assim, a melhor explicação que eu tive, essa é do teu cérebro selecionar. Só teu cérebro selecionar não vale. É quando você pega, por exemplo, as 78 cartas do tarô, embaralha e você não sabe qual que está ali. A teoria fala assim, você é sagrado anjo guardião, você vai saber, e você não sabe. Então, você pode achar que tá pegando tudo aleatoriamente, mas você não está. Você está criando essa chamada. Aí você pode me perguntar, quando eu falei que o universo conversa conosco, essa conversa é um ser pessoal ou é algo mais que num plano puramente mental? Vários exemplos do universo conversando com pessoas assim. Eu precisava fazer uma coisa ou não e ligar o rádio e o cara da propaganda do rádio fala assim, é a hora de fazer isso agora. Tive uma propaganda que fizeram da Nike, que é essa pessoa que o Thiago falou, que eu falei no início. Ele fez essa propaganda da Nike, o Just Do It, que é a mensagem lá da Nike, né? E aí você olha e fala, caralho, o cara da rádio está conversando comigo. A resposta veio para ele direto. Então ele estava falando sobre a tirada. Então eu estava falando sobre a tirada de tarô. Me passou um negócio na cabeça aqui. E não é por acaso, hein? A outra sincronicidade real aqui. A gente pode chegar nessa conclusão. Nada, mas nada mesmo, nada é por acaso. Então se nada é por acaso, tudo tem um significado. Basta a gente saber ler o significado por trás disso, em cada momento. Então está aí o fundamento de você ler um oráculo, seja ele qual for, ou de você conseguir ler uma sincronicidade. Você está lendo o significado daquela ação naquele momento. E é isso. Então quando o universo fala com a gente, não é exatamente um ser pessoal. Não aparece uma pessoa para falar contigo. É uma coisa que se dá. Quando a pessoa diz lá do rádio que falou com ela, não é exatamente uma pessoa que chegou. Ela ligou o rádio, gravou alguma coisa para ele, já estava ali no rádio. É lógico que às vezes pode ter uma associação direta com uma pessoa falando contigo, mas é mais uma coisa que passa no plano mental. O que eu quero dizer agora é o seguinte, o todo, a vida é mental, mas não necessariamente pessoal. No hermetismo, você pode até considerar, se você tem a liberdade religiosa para considerar Deus como um ser pessoal, também,
Eu acho que quando a gente fala de sincronicidade, não necessariamente precisa ter um ser pessoal te falando nada. Pode ser alguma coisa que está acontecendo no seu universo mental, como as leis da natureza que estão sempre ocorrendo, independente do que a gente pensa. E aí alguma coisa te sintoniza ali. Como eu falei da águia, ninguém percebeu, só eu percebi. E não tem como confundir isso. Não tem como fazer uma experiência científica com isso realmente. Não tem como falar, vamos fazer de novo, sabe? Não existe, então, é uma coisa que está direcionada especificamente para alguém naquele momento. E é uma coisa mente a mente. Não tem como fazer um experimento que apareça alguém ali para apontar aquela águia e certificar que ela realmente estava ali ou não. Sabe? É esse tipo de coisa. É uma coisa mais no plano mental mesmo. Na visão da pessoa, na minha opinião. É uma briga que é impossível de medir. Como é que você vai provar e não dá nem para replicar o experimento? É uma das maiores durezas que a gente tem no hermetismo. Vou fazer uma pergunta assim: o nível da expansão da consciência é uma antena para se comunicar com a sincronicidade do universo, ou a intuição também seria? Faz um paralelo, expansão da consciência ou intuição? Você pode ter uma pessoa que tem uma expansão bem leve, bem porqueira mesmo, o cara é muito travado, mas tem uma intuição muito alta. Ou o cara está com uma expansão da consciência enorme e a intuição zoada. Como é que isso pode afetar a sincronicidade? Eu estou pensando aqui, como você cresce, aumenta a sua consciência, mas não tem uma intuição. Eu acho que não é possível. Não sei, porque se você aumenta a sua consciência, você vai aumentando a sua intuição consequentemente. É quase que inerente ao processo e vice-versa. Se você aumenta a sua intuição, você tem mais sensibilidade com tudo ao seu redor. Então, se você sente muito mais, você vai tendo mais consciência. Então, pensando assim, eu acredito que eles estejam interrelacionados, os dois conceitos, a intuição e a consciência. Então, se você aumenta a sua consciência, invariavelmente você vai aumentando a sua intuição, porque uma coisa está atrelada à outra. Eu acredito que seja isso, tá? É como que se faz parte do corpo intuitivo, o corpo do fogo. Você parar e falar assim: se eu me alimentar melhor e fizer mais exercícios, obviamente a minha saúde deve ficar melhor. Aí você vai para o mental, você fala assim: se eu fizer mais palavras cruzadas, ler um monte de livro, fazer um monte de exercício, eu vou estar de boas, vou ter muito mais palavras para escolher no meu vocabulário. E no emocional, se eu estiver fazendo uma arte, fazendo uma dança, fazendo um kung fu, ir num teatro e coisa assim, eu vou estar mais aberto para sentir, para chorar, para demonstrar sentimentos. E a intuição é a mesma coisa. Se você estiver mais próximo desse eu superior, da consciência, do seu eu interno, de Deus interno, qualquer coisa que seja, você vai estar mais aberto para você escutar o universo falando com você. Você é o cara que está, aquele ser bruto, que não tem nada de consciência. O cara nem enxerga essas coincidências. O cara não vai ver a águia, não vai ver o faraó, não vai ver borboleta, não vai ver porra nenhuma. O mundo da pessoa é cinza, é morto. Alguém já perguntando como é que se faz as perguntas, aí você pode fazer a seguinte colocação sobre os oráculos: como é que eu enxergo a diferença dos xamãs? Eles falavam na floresta. Eu ainda não cheguei a entrevistar ninguém aqui nesse canal ou ler um livro sobre o xamanismo mais profundo. Eu tenho, mas eu ainda não li. Então eu estou engatilhando. O mago, ele não mora mais na floresta, não tem esse tipo de conexão, esse tipo de conversa. Seria mais um xamã urbano. Um xamã urbano, vamos voltar para o xamã original. O que o xamã original fazia? Ele lia as sincronicidades do ambiente dele. Então, ele era um profundo conhecedor do ambiente dele, das circunstâncias que o rodeavam, dos animais, das plantas. Ele tem essa relação, até um amor. Quando você passa a entender um ambiente,
você passa a amar esse ambiente. Então não tem como dizer que um xamã não amava o ambiente dele. Ele é uma criatura totalmente imersa no ambiente dele. Ele e o ambiente são uma coisa só. Não é ele separado do ambiente, é tudo uma coisa só. Então esse é o xamã da floresta, no deserto, em diversos ambientes. O xamã urbano, na nossa selva de pedra, tudo na selva de pedra tem um motivo de ser, assim como o xamã da floresta. Se tudo tem um motivo de ser, tudo tem um caminho, tudo tem um propósito, então de certa forma também é um ambiente que a pessoa está inteirada nesse ambiente. Então a partir do momento que você está integrado no ambiente, você consegue perceber mudanças, alterações, detalhes, que são os sinais que a gente fala, as sincronicidades. Então esse seria o xamã urbano, a pessoa que consegue perceber sinais, essas sincronicidades e tirar proveito dessas informações para melhorar o seu próprio ambiente, para melhorar a sua própria vida, para ser mais feliz. Esse é o xamã urbano, que pode também ajudar as outras pessoas com essas informações. Agora eu pergunto, a sincronicidade pode ser de alguma forma prejudicial? Então vamos lá. Existe um livro chamado Synchronicity. O autor é psicólogo. Ele diz que um paciente achava que Deus falava com ele através da TV, do rádio, de todos os meios, e mandava ele fazer as coisas. Este paciente perdeu completamente a noção de si mesmo. Nenhum remédio ou psicólogo conseguia entender o problema. O autor explica como a sincronicidade pode te levar a um problema se você não conseguir entender o fenômeno e perder os pés no chão, tá? Como já foi falado. Isso eu acho que teria a ver com a questão do cara estar equilibrado dentro dele mesmo. Porque se a sincronicidade vai falar coisas boas ou direcionadas para o que você está fazendo, a sua verdadeira vontade, é ok. Mas se o cara está perturbado, o cara vai enxergar e escutar, e aí coincidentemente ele vai ter o canal de televisão A falando assim, seja feliz, seja legal, e o canal B fala, tem que matar todo mundo. E aí a hora que o cara estiver zapeando por sincronicidade, o cara vai estar nessa egrégora zoada, ele já vai estar levando para essa do negativo. Por isso as vozes saem do pessoal, que é um tipo de mediunidade também, tá? Tem que tomar cuidado. Então, aos médiums, como é que os espíritos e as entidades conversam com as pessoas em sincronicidade? Existe um tipo de médium que é mais de sincronicidade? Olha, existem médiums que não ouvem, não veem, que sentem através de certas sensações e algumas vontades. Esses médiums conseguem perceber quais são que estão falando com eles naqueles momentos, que tipo de espírito e entidade. Às vezes tem algum fenômeno que eles causam para chamar a atenção, como comigo foi no caso da águia, e às vezes, dependendo da mensagem que vem, eles percebem, esse aí é, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, no culto tradicional Yorubá, vamos pegar esse exemplo, esse aí é o Exu que está falando comigo. Então para essas pessoas ficar claro assim, eles conseguem identificar, eles são muito explícitos. Mas voltando, o símbolo que eles usam tem tudo a ver com o que eles representam, tá? Então tem que usar um pouco a inteligência também, não é assim, a TV vai falar para você matar, então a sincronicidade está te mandando matar e você vai sair matar. Você tem que usar o bom senso também, né, pessoal? Acaba sendo mais fácil para as pessoas que têm um pouco mais de intelecto. É raro as entidades e os espíritos comunicarem diretamente alguma coisa assim por meio da sincronicidade. A sincronicidade é uma coisa isolada. Você, por exemplo, você tem um altar na sua casa e você reverencia aqueles que você mais se identifica, a informação vem por intuição. É a intuição que recebe essas mensagens. Mas o plano espiritual usa de todos os meios, tudo que eles puderam conversar mesmo. Isso é verdade. Aí a gente pode fazer outra pergunta, usando o hermetismo agora. Por exemplo, no hermetismo, a gente tem que exercitar os fundamentos, meditação, imaginários sólidos geométricos, entre outros. Para ter mais sincronicidade, você precisa de intuição. Que tipo de exercício nós podemos usar para melhorar a intuição? Eu recomendaria a leitura dos oráculos, tá? Então fazer consulta com os oráculos. É bem prático. Você escolhe o oráculo que você tem mais afinidade, ou eu te oriento de acordo com a situação. Pode ser runa, tarô, búzios. Você pode escolher também. Eu acredito que essa seja uma forma bem prática para cada um exercitar a intuição.
E de todos os oráculos, se você perguntar para mim qual eu mais gosto, qual eu mais utilizei, qual eu mais senti essa pegada da mensagem da sincronicidade, eu vejo que a sincronicidade ela é muito traduzida no tarô mesmo, tarô clássico. E agora, como eu sigo com vocês, o que mais falar sobre sincronicidade? O que eu posso acrescentar mais aqui? Será que ficou faltando alguma coisa? Vocês entenderam, pessoal? Eu acho que eu explorei todos os tópicos. Eu acho que está bem completo, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu roteiro e nas minhas anotações. Bom, tem uma informação que eu queria acrescentar. Tudo isso que eu falei tem muito a ver com a alquimia também, tá? Pelo menos a alquimia, aquela que o Paulo Coelho também fala, que eu acho interessante, essa questão da alma do mundo, de você ter sinais da alma do mundo, é muito parecido com esse conceito de sincronicidade também. Então eu acho que para você ter isso, você tem que principalmente acreditar que pode acontecer isso. Você ter uma comunicação, aceitar você como você é. Então tem essa parte grandiosa e importantíssima do autoconhecimento. Aceitar o mundo como ele é, nas suas coisas positivas e negativas. A partir do momento que você tem uma aceitação, você abre portas para a magia acontecer literalmente. Você deixa a porta do acaso acontecer. Então, a partir do momento, qualquer coisa pode acontecer para você. Pode vir uma mensagem maravilhosa para você, pode mudar sua vida de uma hora para outra, entendeu? A gente tem a tendência de achar que tudo é determinístico, porque o mundo é muito determinístico. A gente passa a acreditar nisso, a se programar nisso. Achar que não, amanhã vai ser igual a hoje, amanhã vai ser tudo igual, vou fazer as mesmas coisas. Não. Na verdade, cada dia é diferente. Então, a partir desse momento que você acredita nisso, cada dia é diferente, que o mundo é vivo e que você pode mudar tudo de uma hora para outra, então sim, daí você vai perceber mais as coisas podem ser totalmente diferentes de uma hora para outra. E isso que é interessante. Tudo ser diferente, mudar tudo. No caso aqui eu vou falar de um, bem entre aspas, um bom caos. Um bom caos, tá? Uma mudança mesmo. Teve uma pessoa que me perguntou uma vez, uma pergunta assim: toda vez que eu olho para o relógio dá 15:15, 20:20, 18:18. Essas coisas deixam doidas as pessoas e é um negócio que você vê direto o pessoal falando na internet. Vocês querem saber a minha opinião dessas horas que perseguem as pessoas? Então vamos lá. Tinha uma época que estava na moda esse negócio do 11:11. Você olhava assim no relógio, 11:11. Nossa, 11:11. Ah, sei lá, se para você esse símbolo, esses comentários aí, se para você esse símbolo faz sentido. Por exemplo, você coloca na sua cabeça que 11:11 quer dizer que tem alguém prestando atenção em você, ou tem algum sinal para você. Para qualquer coisa tem um significado para você isso. Você fala assim, 11:11. Se eu olhar no relógio e tiver 11:11, então o universo é vivo. Ah, então é uma hora especial, né? Então toda hora que você olhar, você já programou na sua cabeça que o 11:11 vai ser especial. Então quando você olha automaticamente e vê o 11:11, pronto. Isso não deixa de ser uma sincronicidade. É uma sincronicidade também. Para você, que é o que importa. Só que daí você tem que saber o que esse símbolo significa. Porque se você não souber, não significa nada. Aí nós podemos comentar assim, que é um exercício do dia a dia. Para você acordar cedo, você fala assim, eu tenho que acordar às 6:30 da manhã. Aí você vai acordar. E aí você vai ver o seu cérebro acorda. E aí você fica, olha, 6:27. E aí você se planeja, fala, eu vou acordar às 6:27. Você vai ver o teu cérebro acorda. E aí você vira, olha, 6:27. É o primeiro exercício de mentalismo que você aprende a fazer para treinar a mente. E é um exercício bobo, mas você pode testar amanhã se vocês quiserem. Com o tempo você consegue despertar sem o despertador, que a hora cheia teu cérebro vai falar, é 6:30 mais ou menos. Olha, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu sempre tive problema com sono. Eu era uma pessoa muito difícil para dormir. Eu ia dormir altas horas da madrugada e acordava super tarde. Depois de um tempo eu fui adquirindo mais idade e eu comecei a ficar mais
chato com essa questão de horário. Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Eu não preciso de nenhum despertador. Dá 10 para 6 da manhã em ponto, eu acordo todos os dias 5h50. O meu cérebro está programado para isso. É um exercício que vocês podem fazer também. É natural. Aí vem uma outra pergunta. Aquelas afirmações que a gente vê em filme, né? Do tipo, se tal coisa acontecer, é um recado para mim. Isso funciona mesmo? A gente está falando exatamente sobre isso. Ele vai funcionar no sentido que você estiver conectado com isso e permitir que o universo fale com você. Se não, você vai estar passando na rua, o cara vai estar batendo na sua frente, aí o carro vai bater no poste e você vai andando e chegou do outro lado e não viu nada. E o universo vai tentar até falar com você, mas ele não tem como criar uma coisa muito gigantesca. Eu sempre lembro que uma aluna que eu tive, que ela não queria esse terror no tarô. Então ela tirou o arcano da torre do diabo, do negócio dela para trapacear. Para quando ela embaralhasse, nunca ia sair nem o diabo nem a torre. E aí continuava não funcionando, porque o universo dela olhava as coisas em volta e o sagrado anjo dela tipo virava e colocava o imperador ali no meio das cartas. E aí onde tinha que dar erro, dá erro. Não tem como você querer trapacear o alfabeto, não tem como você querer trapacear o tarô, não tem como você querer trapacear nenhum oráculo, não. Assim que uma necessidade vai acontecer. Então tem que estar preparado para tudo. Aí a gente pode fazer uma outra pergunta. Se existe algum exemplo de sincronicidade coletiva? É possível várias pessoas sentirem a mesma coisa ao mesmo tempo? Aí é uma boa questão, hein, pessoal? Talvez. Mas essas pessoas teriam que estar em sincronia de alguma forma. Porque teria que todas as pessoas compartilharem do alfabeto mental de cada uma. E os efeitos dessa sincronicidade serem vistos e sentidos por todas essas pessoas. É possível, mas é difícil. É raro. Não vou dizer que é impossível, é muito difícil. Bom, pessoal, eu acho que é um pouco complexo, fica meio confuso, porque é um assunto muito profundo. Agora eu vou dar sequência aqui no nosso vídeo, como de comum com os outros vídeos. E é isso, pessoal. Eu agradeço por me acompanharem até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal para acompanhar o conteúdo e ativar o sininho para sempre saber quando posto algo novo. Nosso Instagram, TikTok estão na descrição do vídeo. Sigam lá também para ter mais conteúdos, eles são sempre diversos dos que são postados aqui no YouTube. Gostaria de informar também que a gente está com uma sociedade aberta, a Sociedade Co, que é um grupo no WhatsApp, gratuito, para você fazer amizades com pessoas que se interessam pelos assuntos tratados aqui no canal e ter um canal de comunicação comigo para minhas produções futuras, né? No dia 3/4 estaremos realizando um ritual de abertura de caminhos que será fechado via Zoom. Para participar, você precisa pagar uma taxa de R$15 apenas e ter todas as bênçãos da abertura dos caminhos. Maiores informações você pode me chamar no WhatsApp ou pode conversar com a comunidade na Sociedade Co. Reforço que para esses vídeos foram utilizados algumas fontes que são vídeos do YouTube, aulas que eu tive com professores específicos, alguns livros e artigos acadêmicos e conceitos estabelecidos já seja para qual for a vertente de linha de pensamento e estudo. Não deixe de ver a lista de fontes completas que está na descrição do vídeo. Na parte de livros, se você tiver interesse em adquirir algum, adquira-o pelo link exposto, pois assim você nos ajuda a continuar a fazer mais conteúdo para vocês. Do mais, eu agradeço por terem me acompanhado até aqui. Namastê!